Você tá muito feliz, muito contente, tal. Mas a galera no PSG não chega a estar nesse clima, né, Clarinha? A propósito. Não chega mesmo. Vocês estavam falando aí de organismos complexos, é exatamente o que está acontecendo por aqui. O PSG é um organismo muito complexo, onde muitos ingredientes, em especial, começam a ferver quando a gente tem um jogo de Liga dos Campeões, essa é a verdade. A gente tem um PSG que começou a temporada muito bem, com individualmente jogadores muito bem. O próprio Neymar, a gente cansou de falar aqui da preparação, entre aspas, preparação, né? Porque, claro, estava jogando, mas do início dele de temporada antes da Copa do Mundo, e é um outro PSG depois da Copa do Mundo. Em 2023 são 10 partidas, já são 4 derrotas, incluindo aí uma desclassificação na Copa da França e a partida do último final de semana, que aí sim a gente tem bastante coisa para falar. O PSG perdeu para o Mônaco fora de casa por 3-1, mas foi uma partida com muitos ingredientes. A gente viu primeiro um Neymar bastante irritado com algumas jogadas, tem lances em que o Neymar está reclamando especificamente com o Vitinha. Foi um jogo de muitos erros, mas de um PSG muito desfalcado. O Messi não esteve no final de semana, o Mbappé não esteve também no final de semana, e já já eu falo sobre a presença deles na partida de terça-feira, mas ainda no jogo de sábado, o diretor do PSG, Luiz Campos, foi no vestiário durante o intervalo para cobrar um rendimento melhor dos jogadores. E aí a informação da Prime Video, também aqui da imprensa francesa, do L'Equipe, é que em especial ele cobrou mais vontade, um pouco mais de entrega em campo. E aí, especialmente, o Marquinhos e o Neymar discordaram um pouco dessa postura, dessa análise dele, que naquele momento não era vontade, não era garra que estava faltando. Então existiu ali uma discussão, enfim, os ânimos ali ficaram um pouco acalorados e é realmente um clima um pouco complicado. Além disso, a gente tem uma questão dos lesionados do PSG, mas a boa notícia é que Messi treinou normalmente nesta segunda-feira. A gente esteve nos 15 primeiros minutos do treino do PSG nesta segunda-feira. Messi treinou normalmente e Mbappé também treinou normalmente durante esses 15 minutos. Ontem, domingo, a gente já tinha a informação, né, da imprensa que o Mbappé já tinha feito parte desse treinamento e hoje ele esteve normalmente, assim como o Neymar, assim como o Verratti, assim como todos os outros jogadores. O PSG agora só tem 2 desfalques, que é o Mukiele e também o Renato Sanches. Mas, na teoria, os titulares estão à disposição. A questão é que o Mbappé dificilmente vai ser titular na partida, mas ele deve sim ser convocado. Então, começa a melhorar um pouquinho os ânimos por conta do retorno do Messi, o retorno do Mbappé, mas a gente precisa ver qual é o PSG que vai entrar em campo. O PSG que tem tido muita dificuldade coletiva, então vamos ver como é que esse time vai entrar. Lembrando que do lado de lá tem o Bayern de Munique, que iniciou a temporada ali empatando, começando a escantar, mas que nesse momento tá num momento de ascensão, vencendo com tranquilidade. O Nagelsmann conseguiu poupar alguns jogadores no final de semana. Então é um PSG que vai precisar driblar esse mau momento para fazer uma boa partida nesta terça-feira aqui no Parque des Príncipes. Mudou muito de figura, né? Desde que aconteceu o sorteio até aqui, assim, como disse a Clarinha, o Bayern começou a temporada marromeno, foi crescendo, o PSG começou já crescendo, e agora é um PSG num momento um pouco esquisito. Engraçado, assim, a gente fala isso várias vezes, né? Inclusive aqui quando faz análise de jogos e tal. Quando a coisa vai mal, muita gente, mas principalmente torcida, analisa que falta vontade, falta garra, Esse falta gol raça. do Mbappé não existe, né? Esse gol? Esse gol não tem como. Muita gente analisa dessa forma, mas, assim, é uma forma rasa, num geral, de você analisar. É o queremos raça que a torcida grita. Também é verdade que eu assisti o jogo. Só tem um parêntese falando especificamente de PSG, tá? Eu acho que isto vir à tona, esse tipo de cobrança, depois os torcedores lá em frente ao CT e tal, eu acho que... Acabou a paz. Acabou a paz. E a cobrança... Acabou. Eu acho que para o PSG em específico, para essa instituição, eu acho importante. O PSG é um clube que está saindo da puberdade para entrar na vida adulta. Eu acho que ele precisa desses choques de cobrança que outros clubes, onde ele quer entrar na sala, têm. A galera que está lá precisa entender que
tem gente que se importa, Não, que não é um ponto turístico. Então, eu acho interessante, não só pra constar, nada indo pra violência, tá? Obviamente. Não, nada indo pra mas violência. só pra mas constar, é que a torcida ultra do PSG, reclama disso que é faz tempo. aquela que fica atrás do gol, é que a gente tem essa noção, né? O PSG é um clube jovem, de 70, de 1970, perfeito? Então ele é muito jovem. E rico, competitivo, mais novo ainda. Então, proporcionalmente proporcionalmente Ah. à elite europeia, que é onde ele quer estar, ele é jovem. E aí o projeto rico dele é de 2013. 11, 12, 13. Começa a trabalhar 12. Beleza. Então, ele querendo na elite, ele tá há pouco tempo. Agora, a torcida dele é uma torcida muito atuante. Os ultras. Os ultras. Então, assim, é que as pessoas têm coisa... ele é uma coisa artificial, mas a torcida tem essa relação com o clube há muito tempo. Mesmo na época de Vacas Magras, na época que ganhou o francês lá nos anos 90, com o Raí. Foi Vacas Magras, mas não tão gordas. Mas a cidade, pouco. Tudo bem, mas o PSG esse grupo que foi lá, ele vive o clube. Ele, inclusive, canta mais do que muita torcida. Isso aí eu sei que ele canta mais do que muita torcida com grife na Europa. Então, assim, isso é importante. E é bom que seja recorrente. Porque... É bom que eles entendam que tem gente que se importa e que cobra e que reclama. Não só os ultras. Agora, e que o clima de cobrança seja do dirigente, seja além. Eu acho importante especificamente pro PSG. Que é diferente a participação da torcida? Como um todo, de entenderem que você, cara, eu não sei se a Tainá ia construir porque o City não é assim. O City é rico agora, mas ele é um clube antigo, de uma cidade que respira futebol. É do século XIX. Então, assim, é diferente. O Chelsea é de Londres. A cobrança, o viver a cobrança é diferente. O PSG, a impressão que dá, tudo bem, os mas outras são... o City não precisou passar por isso pra... O City ainda não foi campeão da Champions, mas assim, ter os títulos na sequência que teve... O Chelsea não precisou passar por isso. Mas é porque ele vem de uma cultura diferente. Isso, assim. Eu acho que é uma cultura diferente. O Liverpool tá num momento ruim e a torcida tá indo lá fazer esse Mas olha a história dessa galera, assim, olha a construção disso. Mas é que eu acho que não é isso que constrói o clube. Eu acho que isso é uma isso parte do clube. A tradição do clube? Eu acho que isso é um alicerce do clube. O clube entender que tem gente que se importa e que perder e ganhar vai incomodar um monte de gente. Cara, mas pra mim esse teu discurso, ele valoriza o torcedor que hoje vai no CT fazer cobrança. Eu não tô falando só do torcedor que foi lá fazer cobrança, eu tô falando do dirigente que vai lá cobrar por mais... Mas eu não sei se a Tainá... Eu tô falando do bolo. Então, mas eu não sei se a Tainá ia construir isso. O dirigente que vai lá cobrar é uma coisa, o torcedor é outra. Eu não sei se a Tainá ia construir no que eu vou falar agora, mas um dirigente como o Luiz Campos, que é um dirigente muito bom, entrar para cobrar um queremos raça, eu acho pobre. Então, o meu ponto foi o meu início do discurso, só que todo clube já passou por isso. Talvez o PSG nunca tenha passado. Talvez o Leonardo nunca tenha feito isso, ou o outro nunca tenha feito isso. Não tenha dito que falta vontade, que falta comprometimento. A grande discussão dos jogadores com o Leonardo do PSG era essa. De que o Leonardo cobrava. Mas tem a notícia de que ele entrou no vestiário algum dia para cobrar, assim, num intervalo? Claro, e tem a notícia de que eu nunca vi. Mas tem a notícia de que o Navas e o Leonardo discutiram. E os jogadores, mas no intervalo de jogo? Não no intervalo de jogo. É porque eu digo que isso que aconteceu, todo clube já passou. Eu acho que o PSG precisa passar por isso. Às vezes não vazou também. Pode não ter vazado. Tô falando, saiu a notícia. Eu acho que isso tem que ser... O PSG tem que ser tratado como um clube normal. Coisas que acontecem em qualquer clube, às vezes não acontecem no PSG. Até as ruins. Até as ruins, eu digo, a vida de um clube normal, não de um clube que desfila ou que tá ali para ser um ponto turístico. O PSG, ele quer ser mais do que isso. Não é uma malhação do futebol internacional. Tipo o PSG isso, é uma malhação do futebol internacional. E ele precisa ser, sei lá, a novela das 7. Pelo menos. É mais ou menos esse o exemplo. Não, a novela das 6 é melhor que a novela das 7. Pode ser a das 8. Qualquer novela é uma reprise. Mas coisa é melhor que malhação. Entendeu? Não dá pra... Mas era bem boa, assim, nos anos 90. Clarinha, você queria dar um pitaco aí. Da grade 60. Eu queria dar um pitaco só da questão do Luiz Campos, porque eu entendo o que o Formiga está falando e eu acho que essa cobrança, ela acontece em todos os clubes, mas a gente precisa entender também o momento que essa cobrança, a forma que essa cobrança é feita, porque, em especial nesse caso, o Luiz Campos entrou no meio de uma partida em que o PSG estava perdendo, que tinha garoto de 16 anos em campo, garoto de 17 anos em campo, garoto de 20 anos em campo. Desculpa, mas o PSG
PSG, um dos motivos do PSG estar passando por esse problema é falta de elenco, tá? Porque a gente sabe que os 11 titulares do PSG são muito bons, mas falta elenco. Aí vocês me respondem, quem é que é responsável pelo elenco desse PSG? O Luiz Campos. Então, assim, desculpa, não faz isso no meio do intervalo, com um monte de garoto de 16, 17, 20 anos, pra chegar num segundo tempo, como é que tá a confiança desses meninos? Pior, eu assim, óbvio, eu acho que tá errado a discussão e tal, mas eu entendo totalmente, se é que foi assim exatamente que aconteceu, informação da imprensa francesa, do Neymar e do Marquinhos terem discordado disso aí. Clarinha. Até porque quem tem tamanho pra dizer, são eles, querido, né? a culpa é sua. Não, e outra coisa, né, Clarinha? Dependendo do treinador, o vice de futebol não entra pra fazer isso, não. Cara, falar, você tá no meio, você tá no meio. Se é o Mourinho, se é o Ancelotti, eu quero falar, o que você tá vindo no meio do jogo esculhambar meu time? Toca fora. Toca daqui pra fora. Não é o Ancelotti, o Mourinho, nenhum treinador dele. Não sei, de repente um treinador que de repente não tá afirmado, mas pô, eu duvido que ele faria isso com o Mourinho no vestiário. Eu falo, tu tá vindo aqui esculhambar meu time faltando 45 minutos pra acabar? Te toca daqui, pô. Eles são muito próximos, ok. Mas assim, mas nenhum treinador gosta, claro. Lógico. Você pode dizer tal, e o jogador também. De novo, é jogador. Se isso aconteceu, sempre partindo dessa premissa, se isso aconteceu, não é legal nunca. Né? Agora também é aquela coisa, eles se respondem em campo. É que eu acho que tem o caso também. do Leão que queria proibir o presidente do clube de entrar no CT, lembra disso? O Leão, certa vez, deu ordem pro porteiro não deixar o presidente entrar no CT. Ele não deixou. Aí o presidente chegou e falou, como é que é, meu amigo? Não, o Leão mandou, ele falou, você vai abrir, que senão eu vou mandar embora. O Leão e você. Aí o porteiro abriu. Uma vez aqui no antigo programa Mais 90, o Leão não deixou a gente participar do programa. Esse é o Leão, né? Um beijo. É que eu acho que tem alguns pontos aí, né? Tipo assim, o Luiz Campos não faria com o Mourinho. Mas o Mourinho teria tamanho pra fazer com os jogadores. Beleza. Eu não sei se o Gautier tem. Não, e de daqui novo, a são pouco, funções diferentes. É e aquela daqui a coisa do pouco houve até vestiário. uma conversa, entendeu? Ó, eu acho que tá rolando, mas eu falar não vai adiantar. Ou eu estou falando e não está adiantando. Vai você lá falar. Então eu acho que tem O vestiário é que nem 80 Vegas. possibilidades. Dentro do vestiário, aqueles rituais, um pouco mais, mas fica em Vegas. O treinador falar eventualmente o que pode ter falado do Campos, ok. O cara de fora do vestiário, seja quem for, seja o homem, o dono do Qatar, o homem não poderia falar isso no vestiário. Exatamente. Talvez depois do jogo, eu acho que até poderia. No meio do jogo é muito complicado. Olha, no meio do jogo. No vestiário, no meio do jogo você ainda pode. Você pode até. Talvez. Você pode conversar no ônibus. Falando sério, no vestiário você não pode conversar com ninguém. Sem permissão. O Ancelotti, quando na passagem dele pelo PSG, eu já citei ela algumas vezes aqui lá no Liderança Tranquila, ele fala da percepção de que não se tinha a noção dentro do PSG e de outros clubes diferentes do Real Madrid de vencer, de um cobrar o outro. Urgência. Não é uma instituição com este espírito. E isso vai ser construído e leva tempo. O PSG só se colocou nessa situação de construir isso de 10 anos para cá. É que eu acho que isso tem a ver também com a disputa do campeonato francês. Pode ser. Ela te deixa a temporada inteira sem urgência de vencer. E aí os dirigentes precisam, não dessa forma, mas esse senso de alerta, ele tem que ser criado. Já que o campeonato não te dá, você tem que uma coisa é você, mesmo na Bundesliga, ser o Bayern, que tem uma história secular e, pô, num país super tradicional, totalmente diferente. Mas também o Bayern, e é até interessante, o Bayern vira um Bayern mesmo. De 60, 70... No final dos anos 60, quando está sendo fundado, parece. Quando se fala, vocês torcem modinha, eu sou modinha do Bayern de Munique. Quando eu começo pela idade, e ele é tricampeão... Ele vira poderoso, mas ele já existe antes disso. Mas isso que eu falo, eu sou modinha do Bayern. Quando começa a Bundesliga em 63, o time da região é o Munique 1960. Mas toda a torcida só aumenta graças aos modinhas. Sim, exato, o Santos é modinha, enfim, cada clube no seu momento. Então assim, o Bayern era entre aspas, modinha, tá? Quando eu começo a... É porque começa a ganhar, Então, mas um ponto aqui que a Tainá até citou e que você faz a comparação automaticamente quando ela diz, o City, quando o City ganha o campeonato inglês, a sensação é, porra, foi um feito. Foi 4 anos depois. Né? Foi uma conquista. Sim, quando o PSG ganha o francês, Fez mais nada que obrigação. Quando ganhou perde o pro francês. Mônaco e pro Lille... E pro Montpellier, né? Sim. Não era na era o Neymar, mas esse time perdeu um pro Montpellier, um pro Mônaco e um pro Lille. Já na fase rica.
Já são 3 títulos que ele perdeu na fase rica, na fase orçamento absurdo. Ele já perdeu 3. Um pro Montpellier. Pega o orçamento do Montpellier. Eu acho que só o salário do Ibrahimovic na época pagava o time todo do Montpellier. E nessa fase então, assim, apelão mesmo, são 3 já. Mbappé, do Lille, perdeu pro Lille. O de Não Mônaco tinha perdeu chegado. para um Mônaco bom, mas que não era tão bom quanto o PSG, mas era bom. Mas, pô, Lille e Montpellier. E com todo Montpellier, mundo. cara. Já era apelão. O Montpellier, Vocês acham que algum jogador do PSG, assim, na média, o padrão elenco, o Marquinhos deve ter, acho que hoje criou uma ligação forte, Acho que Thiago renovou Silva até tinha. 27, né? O Tem uns Verratti caras também. que eu acho que Verratti há tem, muito tempo, agora começa a 10 sair anos. algumas fornadas da base, para você começar, porque isso é importante também, né? O clube começar a criar os seus próprios patrimônios, como o Chelsea hoje cria, o City está tentando fazer e tal. Mas você acha que, no geral, tem o jogador na média, ele joga pelo clube? Pelo PSG, diferentemente de um cara que joga no Liverpool, ele vai ter que jogar pelo clube. Ele vai bater no escudozinho, ele vai não sei o quê, ele vai... Cara, eu acho que no PSG isso está sendo construído. Do cara, assim, o cara entender na hierarquia e abaixar a cabeça pro escudo do clube e falar, eu estou por ele. Como o cara faz pelo Real Madrid. O cara bota primeiro ali as conquistas do Real, depois as dele. No caso do PSG, eu acho que ainda é o contrário. E isso vai demorar. E até o brand do IC Paris lá, o que aqui é Paris e tal, faz parte desse, como diz Zenfeld, de cada um clube com aqui. Pronto, aqui é eu acho que Corinthians. essa associação se ligasse parte mais disso. que eles estão tentando fazer, porque quando você fala de Paris, o cara falou, pô, é Paris. Né? Assim, uma cidade, porra, um destino turístico maior do mundo, uma cidade altamente tradicional, milenária, não sei o quê. Quando você tá na cidade, por mais que não se goste, mas você abaixa a cabeça pra cidade, você respeita onde você tá. Você pode não gostar, mas você fala, Respeita a cara... cultura local. E às vezes, como aconteceu comigo em alguns lugares lá no ano passado, você se sente obrigado a gostar. Fala, cara, isso aqui, se todo mundo gosta, é porque deve ser pica. Eu não tô achando tão bom, mas o erro tá em mim. Eu acho que isso tem que ir pro clube, entendeu? A relação tem que ir pro clube. O Real tem. O Real é tão grande quanto o Madrid. Liverpool é tão grande quanto a própria cidade. O Milan é tão grande quanto a cidade. Barcelona, a mesma coisa. O Paris é menor do que Paris, mas 1 milhão de vezes. E daqui que chegue no nível do cara entender isso, ele tá ali e fala, cara, eu tô honrado. Pô, eu tô em Paris, eu casei em Paris, eu jogo no PSG. Pô, isso vai demorar muito tempo. E eu acho que tem que passar por esses perrengues, por essas coisas normais de qualquer clube gigante. Passou por isso. Não tem um que não tenha passado por isso aí. Gente, aqui é Paris, a gente não tem um clube de nível nacional. É igual Berlim, porra. São 2 cidades das mais importantes da Europa, as 2 que não tem um clube pra dizer, ó, porra, agora o PSG eu acho que é isso, é uma grife, mas Berlim não tem, a União Berlim tá agora vice-líder do campeonato lá, o Hertha vai e volta, o Roma bate no peito e tem 2, só que, pô, eles podem não ser multivencedores, mas são clubes, são grifes. Representam a cidade. E Paris e Berlim não tem. E Paris eu acho pior ainda, assim, porque é desproporcional a relevância da cidade para o clube que tem, assim, não consegue acompanhar. E os caras que deveriam estar honrados em estar num lugar desse, falam, cara, olha onde eu tô, olha isso aqui. E não acompanha. E vai demorar a acompanhar. Acho que estar honrado é uma coisa, abaixar a cabeça é outra. Não, o baixar a cabeça que eu digo é de mas eu acho Tudo que bem, isso... mas assim, não significa que se você quer respeitar o lugar que você tenha que, por exemplo, no caso específico do que a gente está falando aqui do Luiz Campos, ele falar alguma coisa que está faltando vontade e aí os caras têm que fazer o quê? Eles têm que aceitar que está faltando vontade? É que eu acho que nesse processo você pode, a gente está entendendo aqui que foi um erro. No afã de cobrar essa reverência, aliás, a gente você abriu perde a paciência. Pra galera dizer aí, se tá do lado do Luiz Campos ou do lado dos jogadores nessa treta. Mas vamos chegar na conclusão de que é um equívoco. Bom, beleza, é um equívoco. O meu início do raciocínio, ele não ia passar por um equívoco. Mas então, porque beleza, ele é qualquer coisa. Eu acho que é uma volta. tentativa de busca, de impor uma busca por respeito. Cara, respeitem isso aqui. Corram por isso aqui. Às vezes tem pai que consegue isso no grito, tem pai que consegue isso dando uma palmada, tem pai que consegue isso no diálogo, tem pai que consegue isso no exemplo. Tudo bem, mas aí você está discordando, vocês no geral discordaram da forma, do momento. Sim. Não da cobrança. E da cobrança eu não discordo. Então, é aí que eu quero voltar com a Clara. Porque eu acho raso essa cobrança de um dirigente. Sempre. Acho raso. Ao mesmo que falei, tempo em que assistindo o jogo, assim, duríssimo. Jogo ruim. PSG não conseguia fazer nada. A Clarinha falou aqui de momentos do Neymar reclamando e tal. E a sensação é que, claro, é o Neymar que se acostumou a jogar com grandes jogadores ao redor. E aí eu falo isso
sempre com os nossos embaixadores, assim. Você é muito bom. Você pensa num ritmo que se o resto não pensar, se alguém próximo a você não pensar nesse ritmo, não adianta. Você raciocina, você pensa a jogada, você passa, mas o amiguinho não corre na jogada. E queima o grande. E aí parece que você que tá errando. E queima o grande. Lembra que no jogo... Sim, parece que é o Neymar que tá errando. Foi no Botafogo e Corinthians agora, que a gente falou sobre o passe invertida pro outro, o outro erra, o erro vai pro cara que deu o passe que tem mais grife. É isso? Que é o que acontece com o Neymar, com o Messi, Na seleção argentina sempre tinha a lenda, né? Ah, o Messi não é o Messi do Barcelona na Argentina. Lógico, na Argentina ele tava rodeado de coisa. E assim, aí ele tentava fazer uma jogada, não tinha como. Jogadas que ele fazia igual no Barcelona. Dava no Suárez aqui, aí era no Higuaín, mas aí acho que a Clara matou a pau quando ela diz que, um clube que tem 700 milhões de euros de prejuízo nas últimas 3 temporadas, não ter elenco, né? Não dá pra entrar em campo com os jogadores que tá entrando. Acho que a Clara matou no começo. Então, aí tem um problema ali. Ah, tudo bem, mas os dois estavam machucados. Ok, mas é difícil. Não dá pra... Por exemplo, sabe o que... O Ekitike não vai fazer a mesma coisa, exatamente. Né? Olha como é que é, e aí pra Clara trazer aí o que ela já pescou desse tempo que ela tá em Paris. Cara, o que ruiu a temporada do PSG foi a lesão do Kimpembe. Olha que maluquice. O Kimpembe, que todos nós entendemos que não é um jogador fantástico, acho um bom zagueiro, não é a piada que tratam aqui no Brasil, e também não é o jogador, não é o Beckenbauer que querem tratar na França, é um bom zagueiro. A temporada do PSG ruiu quando ele se machucou e ficou fora. Olha que maluquice. E aí eu, assim, só queria terminar o meu raciocínio, Clarinha, que eu acho que sim, falta qualidade, mas vendo o jogo, falta também um vamos querer. Um negócio que, como diria o Guardiola... Falta um Luiz Campos chegar no vestiário. Falta um negócio, assim, falta um vamos querer, sabe? Eu acho que também tem isso. Então, falta um suor na camisa. Eu posso discordar da forma e do momento, mas da cobrança, eu não sei se eu discordo do Luiz Campos, não. Eu discordo um pouquinho, Tainá. Eu acho que tem 2 erros nessa situação pra mim, tá? Tem o erro da forma, que é você ir no meio de um jogo em que tem um time com muitos desfalques, com um monte de garoto da base e fazer essa cobrança. E eu acho que a cobrança tá errada. Especificamente nesse jogo do Mônaco, eu acho que faltou talento, tá? Eu acho que faltou zagueiro. Porque os 2 gols saíram num erro de um zagueiro de, não sei se é o de 16 ou 17, acho que é 17. Desculpa, falta talento. Então, assim, o Neymar não recebeu bola porque não tinha ninguém para dar bola para ele no meio campo. O Vitinho é um jogador que ainda está se adaptando, que ainda é jovem. Desculpa, não é um grande jogador de meio campo que a bola, que errou pra... Cara, assim, pra mim faltou talento. E eu acho que em outros jogos a gente pode entender. Faltou aqui um pouco de... Sei lá, o time falta correr mais, falta... ir mais atrás. É um time que eu acho que falta intensidade, mas eu tendo a pensar que falta intensidade muito mais pela parte coletiva tática mesmo do que por falta de vontade, sabe? Enfim, pode acontecer, mas eu tenho a tendência a achar que isso não é o principal. Mas, especificamente naquela partida, pra mim, faltou talento e faltou zagueiro. E aí, indo um pouquinho pro que o Vess estava falando, o Kimpembe, inclusive, entrou no finalzinho do jogo, né? Ele participou do treinamento hoje normalmente. O PSG foi pensado inicialmente, jogava muito bem com os 3 zagueiros, faltou zagueiro para fazer o esquema correto, e aí você tem que correr atrás de outros. E, por exemplo, o PSG tentou a contratação do Skriniar, né? Zagueiro da Internacional, praticamente fechado, que deve vir no meio do ano, mas que acabou não vindo agora. Não veio agora, é um menino de 17 anos que não está pronto para jogar uma partida do PSG, não está pronto. Ele pode estar evoluindo, enfim, é um jogador, inclusive, que como não acompanha o PSG Sub-19 e vou começar agora a poder participar um pouco mais disso, não sei se ele faz grandes partidas, mas ele não está pronto para o time principal do PSG. Então eu acho que a cobrança do Luiz Campos, a forma errada, eu acho que o contexto, o que ele cobra está errado, especificamente naquele jogo, ou especialmente naquele jogo, mas aí cai no outro problema, né? Se ele for cobrar elenco, ele tem que cobrar dele mesmo e não dos jogadores. E também é isso, né? No fim, assim, você cobra caras desse tamanho, você também tá se colocando pra ser cobrado. Porque é meio uma via de mão dupla, existe uma hierarquia, mas até ali. Tipo,
E pra mim isso é em qualquer hierarquia, da forma que eu entendo hierarquia. Se o meu chefe vier me cobrar uma coisa, eu respeito a cobrança. Mas se eu achar que eu tenho que cobrá-lo de outra, eu vou cobrá-lo de outra, mesmo que ele seja meu chefe. Então acho que também tem isso, assim, Messi, Neymar, Marquinhos, Mbappé, Sérgio Ramos, esses caras têm tamanho também pra cobrar o Luiz Campos. Mais de 60% da galera que tá na enquete tá mais com os jogadores, tá? Tá achando que os jogadores estão mais corretos do que o Luiz Campos. Acho que muita gente também entende que faltar elenco é uma grande questão pro Paris Saint-Germain na temporada, e isso acho que a gente já tem É uma percebido. boa. Tem um ponto aí Na de próxima jogadores. protesto de clube no Brasil, quero o elenco. Falar, os caras da torcida do PSG tá cobrando elenco dos caras, vocês vão falar aquela coisa. Mas é aquela coisa da mãe, mas todo mundo pode, sabe? Todo mundo tá indo no cinema. Não, você não é todo mundo. Mais, você não é todo mundo. Exatamente. Então, assim, se o Paris Saint-Germain cobra elenco, imagine nós. Agora outro dia o meu filho de 7 anos me mandou você não diz que eu não sou todo mundo? Porque eu falei alguma coisa assim Esse do é o tipo. mundo todo, Não, né? todo mundo faz esse dever. Ele falou, mas você passou a vida de 17 anos. Passou a vida dizendo que eu não sou todo mundo. Então aí eu. Né, Às vezes a gente é todo mundo, às vezes exatamente. não. Às vezes não é, porque. Mas por quê? Porque eu sou A pai. vida Então, é assim, ator. Mas o ponto aí é importante, que a Clara também tocou, tem alguns jogadores que voltaram na Copa do Mundo muito pior do que antes, né? Alguns, o pra dizer Vitinha, todos, né? o Vitinha O voltou Vitinha, impressionante. muito. Cara, o Vitinha, assim, É outro ele fez uma jogador. primeira fase espetacular, uma fase de grupo. Né? Era o melhor reforço do PSG. Acho que o Marquinhos voltou pior. O Neymar acho que não tá mal, mas tá pior do que tava antes todo da mundo Copa. menos. Então, assim, tá todo mundo, né? O Messi, assim, eu ainda não sei se o Messi já saiu do modo. Os O dois- Messi. Comemoração. Não é uma comemoração. Acho que o Messi parece que ele tá andando em nuvens, assim, que ele tá em cima de nuvem, que ele até hoje não Sem acredita Deus. que Com ele é certeza campeão ele do ainda mundo. pode normal. Mas, por exemplo, Então mas de novo, é isso, né? Agora, meu amigo, vai ter que esticar a corda, porque o Bahia tá vindo em linha babando. de 4 com o Hakimi e o Nuno, eles funcionam melhores como alas. E, aí, Isso. e outra coisa, aí o Hakimi e o Nuno como lateral. Aí você monta o meio campo com o Danilão como volante, não como zagueiro. Aí você bota a Fabian Ruiz de um lado, você bota o Vitinho Soler. do outro, Verratti ou Soler. Soler. Cara, assim, cria-se um buraco, mas assim, você pode fazer a feira ali no meio do campo, porque tem 5 atrás, 5 na frente. Os times tá a bagunça tática. Claro que as eu alterações também acho o tá- trabalho do time Gautier. não tá legal, cara. É um momento agora muito ruim. talvez Também voltando pelos o desfalques. Kimpembe, Ah, vai pros ele três, bota pô. Kimpembe, Sérgio Ramos e Marquinhos, Hakimi de ala e com o Nuno sim, Gomes, aí melhor. talvez deu ali pra voltar, né, como tava Larga antes. o campo, muito com em cima certeza. do jogo, Tem né? É muito em mas cima é o do que dá pra jogo fazer. e com os jogadores voltando de lesão. Kimpembe voltando de lesão, Mbappé se jogar não vai estar 100%. O Verratti, que é o famoso entra e sai do time, né? E nessa Então, assim, engrenagem aí, a gente tá falando de um time que perdeu peça, não ganhou ninguém, perdeu, empatou, ganhou, entrou em crise e o Bayern não perde desde setembro. É. O time só melhorou. Como E engrenagem, só como melhorou. reforços também. E Não, ainda se Cancelo reforçando chegando. pontualmente em situações que eram necessárias, né? Trazendo goleiro, lateral e tal. E cara, E com com versatilidade tática também. O Bayern tá jogando muito com linha de 4, tá jogando com linha de que é o que o Nagelsmann É. sempre falou, cara, o Lewandowski foi embora. Eu não vou ter nenhum jogador para me dar 50 gols no ano aí. O que eu tenho que fazer é distribuir os 50 gols do Lewandowski. E é exatamente o que está acontecendo. Aí é gol de Mané, gol do Sané, gol do Coman, Musiala. gol do Miller, gol do Musiala. Sané jogando por dentro. Puta, O Se Musiala você- acho que amadureceu também, né? Se você Sim, pegar vai. esse momento da temporada e comparar com a temporada passada, o Bayern está basicamente com a mesma quantidade de gols, só que com a distribuição muito maior deles. E o Bahia só perdeu um jogo na temporada. O Bahia só não tá Mesmo disparado. que tenha começado mais ou menos, né? Então, o Bahia só não tá Mais ou disparado menos no dele. alemão porque ele empatou 7 vezes, que não é um número normal pro Bahia a essa altura do campeonato. Mas perder mesmo, ele só perdeu um jogo na temporada. E atropelou o que era o grupo da morte na Nossa fase de Senhora. grupos. Então, assim, Banho-maria. né, é um time muito forte ainda, né? Ô. Mesmo sem o Levo.